Segue abaixo outra revelação maravilhosa que recebi do meu amigo Maurice Fuller. Ponderando, subtítulo: há momentos em que um cristão vai pensar coisas através de sua própria inteligência humana, sem a participação do Espírito de Deus. Esta é a forma como a palavra ponderar é usada em Salmos 73, versículo 16. É a palavra hebraica shashav, pronuncia-se keshev. A raiz do verbo usada nessa passagem significa é o resultado de um processo de pensamento que geralmente leva a pessoa a um erro de conclusão. O salmista ponderou no início sem a revelação divina e entendeu tudo errado, mas em seguida, com a presença de Deus, ele recebeu a revelação que lhe permitiu ver todas as coisas com clareza. É usado também no Salmo 77, versículos 5 e 6. Aqui o salmista ponderou em seu coração e em seu espírito, mas ainda assim errou ou não entendeu. O significado disso é que mesmo que os pensamentos venham do coração ou do espírito, ou seja, do mais profundo do nosso ser, mas não tenham a origem do Espírito de Deus, eles ainda podem estar completamente errados. No entanto, shashav nem sempre indica um pensamento processado sem o Espírito. No Salmo 119, versículo 59, quando o salmista considerava shashav, ele via-os claramente e percebia que ele deveria seguir ou voltar seus passos segundo os testemunhos de Deus. A ideia central de shashav é comparar uma coisa desconhecida com coisas conhecidas de modo a esclarecer e defini-la. É um processo muito profundo e completo. No entanto, sem o Espírito Santo pode ser completamente errado. Esta palavra também ocorre em Provérbios capítulo 16 e no versículo 9. E em Provérbios 24, versículo 8. Também em Daniel 11, versículo 24. Oséias 7 e versículo 15. E um pouco mais. Em algumas dessas passagens, ela dá a ideia de planos cuidadosamente estabelecidos, que, se eles não incluírem a orientação de Deus através do Espírito, são fúteis. Eu diria que sim, quando dirigido pelo Espírito, o raciocínio é um dom, e quando for bem desenvolvido, como é para os de cérebro esquerdo, é especialmente útil. Os de cérebro direito precisam aprender a utilizar essa capacidade da mesma forma que nós de cérebro esquerdo tivemos que aprender a ouvir a Deus. Senão, eles vão achar que cada pensamento que vem em sua cabeça é de Deus, não importa o quão estável. E além disso, não perceber como a nossa própria teologia defeituosa pode distorcer a revelação de Deus divina. Profetas superficiais sofrem com subdesenvolvimento da habilidade analítica. A pessoa equilibrada é aquela que é capaz de comparar a nova revelação com o seu estoque de conhecimento adquirido a partir de revelações anteriores, das experiências da vida, das Escrituras e do que tem sido compartilhado com ele pelo povo de Deus. Talvez precise haver um curso especial dirigido pelo Espírito sobre como conduzir raciocínio para pessoas superintuitivas. Os efeitos de rema. Subtítulo: Rema é a palavra de Deus falada com a sua boca, que produz seus resultados. Considere Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, sem realizar o que eu desejo. Logos é a Bíblia inteira.
Rema é a palavra de Deus proferida por sua boca para o tempo imediato e para uma situação específica. Precisamos entender a experiência do rema, bem como o logos. Rema é usada mais de 70 vezes no Novo Testamento, incluindo cada um dos seguintes versos. Note os efeitos poderosos e anote os seus pensamentos e reflexões sobre cada um destes usos de rema. Primeiro, produtividade. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra, rema, lançarei as redes. Lucas, capítulo 5, versículo 5. Segundo, ministério eficiente, pois aquele que Deus enviou fala as palavras, rema de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. João 3, versículo 34. Terceiro, vida. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras rema, que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. João 6, versículo 63. Quarto, relacionamento. Quem é de Deus ouve as palavras rema de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. João capítulo 8, versículo 47. E estando discordes entre si, retiraram-se, havendo Paulo dito esta palavra. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías 26, dizendo: Vai a este povo e dize: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. E no versículo 27, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. E o 28, seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. Atos, capítulo 28, versículos 25 ao 28. Quinto, ensino com autoridade. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras rema que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. João 14, versículo 10. Sexto, plenitude do desejo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, rema, permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15, versículo 7. Sétimo, fé. Assim também a fé vem pelo ouvir, akoe, o ouvir pela palavra, rema, de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Akoe significa chegar aos ouvidos. Assim, o verso expandido e personalizado leria assim: assim a fé vem pelo encontro, a audiência com Deus, através da comunhão do Espírito Santo, e ouvir a sua voz em meu coração. Exemplos de diário de 2 vias. Leia estes exemplos de alguns diários sobre Deus fluindo nos pensamentos. Eles provam como Deus quer que sejamos conscientes de seus remas sempre que eles vêm até nós. Charity. Lançamento no diário Unção para empresas. Subtítulo: Meu marido Léo havia sido colocado em uma atribuição muito desafiadora numa equipe de trabalho. Durante semanas, todo mundo estava tentando completar um projeto específico, mas nenhum progresso estava sendo feito. Horas foram gastas em reuniões, ideias após ideias foram examinadas e rejeitadas. Nada parecia funcionar exatamente como eles estavam querendo. No fim de semana, em casa, Léo continuou a quebrar a cabeça no projeto
e ele me pediu para dar minha opinião sobre o projeto. Eu disse que ele deveria escrever no diário sobre o assunto. Na verdade, eu disse que ele deveria ter feito isso há muito tempo atrás. Então ele pediu a Deus suas ideias sobre o que deveria ser feito e as escreveu. Elas foram brilhantes, é claro. Léo organizou as revelações e levou-as na segunda-feira e esperou a sua vez de apresentar a sua parte. A reunião começou como de costume, com alguns outros associados dando suas sugestões sobre o projeto, dos quais foram declaradas como sendo inaceitáveis. Então meu marido compartilhou as ideias que Deus havia lhe dado e todos amaram. Foi por uma unanimidade a decisão de que esta era a melhor apresentação que tinha sido feita, e foi exatamente o que eles queriam. Finalmente, uma ideia inovadora que todos concordaram ser um milagre. A questão é que Deus tem sempre a melhor perspectiva sobre tudo. Por isso, em vez de esperar até que todo o resto fale primeiro, talvez devêssemos começar por perguntar a Ele o que Ele pensa sobre uma questão. Busque pela criatividade divina que reside dentro de nós e peça a Deus para que essa unção seja liberada em nosso local de trabalho. Afinal, não é por isso que Deus nos colocou lá? Diário do Hood, sobre o rio, subtítulo. Senhor, quão importante é o seu rio na minha vida? Filho, meu rio é muito mais do que um corpo físico de água que flui em uma direção pré-determinada pela vida. É através do meu rio que lhe guio e é através do meu rio que você está ligado a mim. Muitas pessoas nunca reconhecem o fluxo de meu rio dentro deles e eles não conseguem realmente se conectar a mim. A água do meu rio traz vida e contém as minhas palavras, vontade e pensamentos para a sua vida. Haverá dias em que você vai beber dessa água e as minhas palavras inundarão a sua mente. Outras vezes esta água estará sob forma de emoções santas que vão agitar você no âmago de seu ser. Dependendo de sua necessidade específica em um determinado dia, eu vou atender a essas necessidades a partir da mesma fonte, o meu rio que flui dentro de você. Filho, você viu os grandes rios na América e a abundância que representam? Lembre-se sempre que o meu rio é muito mais do que uma corrente pequena com um fio de água. O maior rio na face da terra não pode ser comparado com o tamanho e estatura do meu rio que flui dentro de você. Esse rio tem origem na sala do trono e se estende ao longo do tempo e do espaço, mantendo um fluxo poderoso mesmo dentro do seu coração. É importante que você se lembre disso, porque cada vez que você se rende ao poder da água corrente dentro de você, vou surpreendê-lo com o poder absoluto deste fluxo. As correntes do meu rio são diversas e abundantes. São projetadas para trazer todos os meus vasos rendidos ao meu plano determinado para as suas vidas. Confie no fluxo do meu rio em você. Desfrute do seu refrescante poder. Fazendo assim, você facilmente atingirá grandes distâncias e alcançará meu destino para a sua vida. Senhor, e os fundamentos sobre os quais estou construindo a minha vida, são eles bons ou defeituosos? Filho, em 1994, fiz muito dos alicerces de sua vida desmoronarem. Em uma semana, fiz com que o nível da água do meu rio subisse de forma significativa em sua vida. Naquela época, você estava determinado que eu estabelecesse um fluxo forte do meu rio em sua vida. Hoje, esse fluxo ainda está presente. O resultado do fluxo contínuo do meu rio em você tem sido uma inundação nas áreas fracas da sua vida. Estas áreas eram secas e planas, ideias para permitir construir em fundamentos defeituosos. Hoje,
Estas áreas estão cobertas de água que flui a partir do meu trono e por causa da forte corrente seria impossível construir algo estranho no rio. Eu farei com que a água lave e leve qualquer objeto estranho. Filho, enquanto você desejar mais de mim, e enquanto você der as boas-vindas e abraçar o fluxo do meu rio em você, o rio será meu fundamento na sua vida. Fixe seus olhos em mim. Não se apoie em seu próprio entendimento, e eu te ensinarei o caminho que deve seguir. Senhor, eu quero experimentar as águas profundas do rio. Filho, eu estou causando profundidade dentro de você. Assim como os israelitas prepararam o leito seco do rio, cavando trincheiras para acomodar mais água, eu quero que você prepare seu espírito cavando trincheiras na sua vida. Arranje mais espaço para mim. Eu prometo que vou preencher todo o espaço que você fizer para mim. O rio da vida exige uma raspagem periódica que seja feita no fundo do rio. À medida que o tempo passa, o rio vai se tornando raso por causa dos sedimentos que se instalam no fundo. Esteja ciente dos seus sentimentos que se instalam em seu espírito. Estes sentimentos representam a sua crescente familiaridade com o rio da vida. Meu trabalho na sua vida é sempre fresco e atual. Não permita que o comum e o frequente em sua vida tirem o frescor do poder da ação do meu espírito em você. Senhor, por favor, me ajude a aperfeiçoar o seu fluxo através do meu coração e mente. Filho, deixe-me lembrá-lo que a fé é o que faz com que o rio flua. Fé é também o que manterá o fluxo do rio em sua vida. Acredite em mim, confie no que eu mostrar e revelar a você. Cada passo de fé que você dá resulta em um fluxo mais forte em sua vida. Aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Filho, eu quero manter o equilíbrio em sua vida. Uma vida equilibrada é uma vida de sucesso. Este equilíbrio não é entre o bem e o mal e também não representa comprometimento espiritual de qualquer forma. Em vez disso, representa o papel da palavra e do Espírito em sua vida. Eu disse na minha palavra que o meu Espírito sempre o levará a toda a verdade. Eu sou a verdade. Meu Espírito sempre completamente minha palavra. O Espírito Santo revela a palavra em sua vida e abre a compreensão de quem Ele realmente é. Como posso alargar a compreensão dos dons do Espírito Santo que fluem através de mim? Você tem razão quanto à sua identificação da necessidade na igreja de hoje. O meu povo tem regredido e tem vivido em um fluxo muito pequeno do meu grande poder, especialmente quando se refere aos dons que eu concedi e coloquei à sua disposição. Muitos operam nos dons baseados em um exemplo desatualizado visto alguma vez no passado, transportando esta atividade impotente através das gerações sem perceber e, em muitos casos, nunca atualizado. Eu estou procurando pessoas que corajosamente colocam sua confiança em mim e desejam sair de suas caixas estreitas. Estou pronto para mostrar novas revelações e novas aplicações dos dons que fluem através do meu espírito. Isso fará com que muitos fiquem espantados. O que era novo no passado tem envelhecido, mas eu tenho coisas mais recentes e disponíveis a todos. Dê um passo de fé e não fique com medo. À medida que você der passos de fé, desvendarei segredos para você, que irão se tornar comum na minha igreja novamente. O que você tem visto como sendo coincidência e incidental antes, passará a ser visto como deliberado e significativo. Você vai reconhecer as minhas impressões digitais, mesmo nas coisas mundanas da sua vida.
As pessoas que você conhece e as coisas que irão cruzar no seu caminho irão aproximá-lo do meu destino para a sua vida. Não só vou levá-lo ao destino, como vou trazer o destino até você. Seja sensível aos acontecimentos ao seu redor. Fale com cuidado especial às pessoas ao seu redor. Use palavras e ações que fluem a partir do rio em você. Mudarei as imagens ao seu redor. Se você tomar tempo, me verá em cada imagem e visão que eu te mostrar. Quando você olhar para a vida das pessoas, procure ter as visões e as imagens em torno delas, nunca deixando de onde estou na vida delas. Onde eu estiver, ali a necessidade estará. Ensine o meu povo a se render ao fluxo do meu rio em cada situação da vida. Ensine-os que eu sou prático e não só teórico. Eu faço o meu rio fluir através da vida em sua totalidade. Ajude-os a descobrir esse fluxo dentro deles. Janelle Anderson, A Fonte do Fogo e da Água. Subtítulo: Eu ouvi a palavra fonte quando me rendi ao fluxo do rio de Deus e procurei ter uma visão. Vi-me em pé ao lado de uma fonte muito pequena, borbulhando do chão. Ela borbulhava por um tempo, mas depois parava e acabou morrendo. A fonte foi sumindo e desapareceu no chão, e tudo ficou muito seco durante um tempo. Mas então, de repente, a água veio subindo de novo, mas desta vez veio muita água, a ponto de se tornar um chafariz, jorrando água para cima. Ela se espalhou por toda a terra com muito mais poder e força do que antes. Olhei mais de perto e notei algo diferente na água. Havia fogo na água. Estava queimando com intensidade e provocando uma purificação que eu nunca tinha visto antes. Este fogo com água se espalhava em todas as direções e a fonte de água continuava jorrando no ar. Senhor, o que é isso? O que o Senhor quer me dizer sobre esta fonte? Esta fonte representa a influência e o poder do meu Espírito em você antes de sua temporada de deserto. Você tinha uma medida do meu Espírito e vida, e isto tocou outros até certo ponto. Essa fonte, no entanto, morreu quando levei você para o deserto e para uma temporada de escuridão. Deixei secar porque tirei tudo da sua vida, deixando apenas você e eu. Você entrou num lugar secreto por um tempo, para o fundo do solo e aos lugares ocultos da alma, onde ninguém podia ver o que eu estava fazendo no seu espírito. Parecia uma estação seca, mas na verdade eu estava trabalhando nos lugares profundos de sua alma, levando você a um lugar de profunda humildade para purificar a sua vida. Você achou por um tempo que tudo estava perdido e que não havia mais nada para você fazer. Você pensou que eu havia rejeitado você e que você não tinha mais propósito no meu reino. Não é assim. Eu levei você para as profundezas do meu espírito, em lugares onde apenas você e eu estávamos. E tudo isso para que eu pudesse ensinar a você como realmente andar no meu espírito e liberar o meu rio que está em você. Você tem agora um fundamento muito mais profundo e mais seguro. Agora a fonte, meu espírito e o meu poder em você, vem de um lugar muito mais profundo do que antes. Esse poder será agora mais forte e surgirá com muito maior glória do que qualquer coisa que você tenha visto ou experimentado no passado. Mas você precisa ficar fundamentado em mim, manter essas raízes profundas no lugar, habitar e permanecer no lugar secreto, na minha presença, ou então aquela fonte secará novamente. Você não pode fazer nada no meu reino com a sua própria força ou poder. Você é um vaso, um recipiente do meu espírito, minha vida, minha energia.
e você só poderá liberá-la se permanecer pura e humilde diante de mim. Meu plano é liberar minha glória através de você de uma maneira nunca vista antes na sua vida. Quero mandar meu fogo e tocar muitas vidas com o meu espírito à medida que você liberar esta fonte. Basta ficar no secreto comigo e ficar arraigado e alicerçado no meu amor. Fique rendida e se entregue ao meu espírito e você vai ver grandes coisas. Você verá grandes coisas. Você passou por um período de preparação, mas agora você está entrando em uma época de liberação e poder, e você será frutífera, minha filha. Você tem sido fiel e você verá a recompensa. Estou muito satisfeito com você e com o estado do seu coração, porque você nunca parou de me buscar e sua fome é grande por mim. Por isso você será preenchida e ficará satisfeita. Você me encontrará. Eu vejo que a sua obediência e sua ousadia está crescendo. Isso é só o começo. Até este ponto você está apenas experimentando o início do que tenho planejado para você. Continue dando passos de obediência e a ser ousada. Não seja tímida e não tenha mais medo. Eu destinei você para grandes coisas em meu reino. Abra sua boca e eu derramarei o meu espírito em grande medida nos dias que se seguirão. Outros serão atraídos para esta fonte em você, porque os vejo sedentos e famintos por mim. Eu não te disse que traria um novo brotar no deserto? Eu não prometi a você que eu faria isso? Você experimentará o que eu sinto em meu coração quando você sentir compaixão por aqueles que eu trouxer para a sua vida. Estou te dando esta compaixão para que você comece a clamar por eles. Meu espírito está clamando por eles através de você e eu responderei. Eu ouço os gritos dos seus corações em suas noites solitárias e escuras, quando eles não entendem o que está acontecendo e não sabem o que está errado. Quando você interceder por eles, eu vou liberar o meu poder por meio de você e eles serão tocados por este fogo e virão a mim. Quando eles vierem, apenas ouça o meu espírito. Eu vou falar com você e através de você. Ele surgirá como uma fonte de vida, trazendo um novo frescor ao seu espírito, trazendo vida onde há morte e cura para os seus ossos. Para isso é que eu o amei. Oh, sim, você vai cantar de novo. Você vai cantar uma nova canção, a canção do Senhor. Não duvide, não tema esta água que está vindo. Estenda a mão para ela. Dê um passo de fé na água, minha filha, porque ela está lá para você. Receba, agite essa unção de novo. Os teus dons ainda estão lá e eles têm sido refinados no fogo da aflição e do sofrimento. Eles ressurgirão em maior pureza e poder do que nos dias anteriores, porque estão vindos de uma fonte muito mais profunda. Dar-lhe-ei canções novas, músicas vindas do meu espírito e que irão libertar os cativos, transformar os quebrantados de coração e aqueles com suas almas cansadas. Essas músicas que eu lhe darei regarão a terra seca como fontes no deserto. Basta esperar em mim e eu vou trazer essas músicas até você. Eu trarei. Basta acreditar e esperar, e isso será feito. Vou derramá-las em seu espírito, você só terá de recebê-las. Ó Senhor, faça-se segundo a tua palavra e a tua vontade. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu te dou tudo o que sou. Fazei de mim conforme a tua vontade. Por favor, me purifique de toda a injustiça e de todo o meu orgulho. Não me deixe pisar fora de seu caminho. Desejo apenas a aprovação do Senhor e não a aprovação dos outros. Eu quero só agradar a ti, Senhor, e não os outros. Que assim seja feito. Faz de mim como tu queres. Eu sou tua, ó Senhor. Amém.
Judith Sutton. Voz de Deus alertando para o perigo. Foi durante a construção do Centro Cristão Rio da Vida, durante a semana à noite e aos sábados, quando nos reuníamos como congregação para ajudar na construção do prédio. Naquela noite, numa quarta-feira, cheguei tarde para o local da construção. Já era 8 horas da noite, mesmo assim eu estava ansiosa para chegar ao local e fazer a minha parte, pois eu sabia que alguns de nós estaríamos trabalhando até depois das 10. Ao chegar rapidamente, estacionei meu carro e notei que o grupo, usando uma luz portátil, trabalhava do lado de fora na parte da frente do edifício. Tudo que eu consegui pensar naquela hora era chegar a essa área o mais rápido possível para que eu pudesse fazer a minha parte na construção naquele dia junto com os outros. Para chegar até lá, decidi não tomar a rota designada, mas pegar um caminho mais curto para chegar mais rápido. Quando decidi por este caminho, um pensamento muito claro veio a mim. Judith, faça a volta pelo outro lado. Mas eu lembro claramente de dizer a mim mesmo: mas esse é o caminho mais curto e eu vou chegar lá mais rápido. Como eu continuei, outro pensamento mais forte ainda veio até mim. Judith, faça a volta pelo outro lado, não vá por este caminho. Lembro-me ainda respondendo a mim mesma: mas eu posso ver a luz. Essa foi a última coisa que lembro. O fato é que eu pisei em um buraco de 3 metros de profundidade e com pedras grandes no fundo. Fui encontrada coberta de sujeira e inconsciente. Ninguém sabia que eu havia caído no poço e ninguém poderia ter imaginado que alguém estava lá dentro. Mas me disseram mais tarde que cerca de 10 minutos após ter caído, alguns dos meus amigos tinham me visto passar por eles. Ouviram uma das nossas irmãs gritar que alguém havia caído no poço, parecendo que um animal estava lá com ela, pois ela ouviu um gemido. Na verdade, foi o meu gemido. O Senhor havia enviado um mensageiro para uma de nossas irmãs para mover o carro. E, fazendo isso, ela precisava caminhar para a área atrás da barreira e isso a fez escorregar. Ela relatou que era como se alguém a empurrou para dentro da cova, não sofrendo nenhum arranhão. Ela, quando me viu, chamou por ajuda imediatamente. Enquanto eu estava deitada na minha cama no hospital, a primeira coisa que perguntei ao Senhor foi: o que fiz? Aonde eu havia errado? Ele me revelou muito claramente que deixei de conhecer a voz dele e não estava acatando a sua voz no meu coração. Diane, a voz de Deus oferece proteção. Subtítulo: eu descobri que a voz de Deus é muito gentil e é muito distinta dos meus pensamentos. O texto ensina que todos nós temos pensamentos e ideias espontâneas além de sentimentos ou impressões. Se prestarmos atenção, vamos descobrir que Deus está falando conosco. Por exemplo, minha irmã e eu estávamos na estrada indo assistir um filme. No caminho, um pensamento veio para que pegássemos a próxima saída da autoestrada. Ignorei por um tempo, mas esse pensamento não queria ir embora. Finalmente eu disse à minha irmã que sentia que deveríamos tomar um caminho diferente para o show e saímos da autoestrada. Quando chegamos à casa, minha mãe correu para a porta e disse: você está bem? Nós dissemos que sim, e então perguntei o que estava errado. Ela disse que quando saímos, ela nos viu em um terrível acidente de carro. Ela começou a orar e orar sem parar, até que ela sentiu que estávamos seguras. Eu disse a ela sobre a impressão que eu havia tido de sair da autoestrada. Ela perguntou a que horas que havíamos saído da autoestrada. Descobrimos que era o tempo exato em que ela parou de orar. Coincidência? Acho que não. Aplicação pessoal. Exercício de meditação bíblica. Subtítulo: medite sobre as seguintes passagens: João capítulo 7, versículos 37 ao 39. Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Salmos
1, versos 2 e 3. João 15, versículos 4 ao 8. Imagine cada cena e depois pergunte a Deus por um espírito de sabedoria, de revelação e de pleno conhecimento dele. Ore: Senhor, por favor, ilumine os olhos do meu coração. Efésios 1, capítulos 17 e 18. Agora sintonize no livre fluir dos pensamentos e imagens que fluem enquanto você espera na sua presença. Peça-lhe: Senhor, por favor, mostra-me de onde vem o rio dentro de mim e o que esse fluxo deve produzir e quais serão os efeitos do que é produzido. Quão importante é viver a partir deste rio. O que acontece se eu negligenciar o rio e viver de iniciativa própria? E, Senhor, há alguma coisa a mais que o Senhor quer me mostrar a partir desta meditação bíblica? Escreva o que Deus revelar a você em seu diário. Depois de ter escrito as verdades iluminadas que você recebeu a partir da sua meditação sobre essas passagens das Escrituras, fixe os olhos em Jesus e escreva o que Ele lhe mostrou. Pergunte: Senhor, o que queres dizer-me? O que tem que mudar em mim? Imagine Jesus em um ambiente confortável. Sintonize no livre fluir dos pensamentos espontâneos, sua voz que venham, e anote tudo. Envie isso para seus conselheiros espirituais para confirmação. Em seguida, viva o que ele mostrou. Faça isso agora, antes de seguir para o próximo capítulo. É apenas o que você realmente pratica e faz mudar a sua vida, e não o que você lê e acha que seria bom fazer. Amém.